Janeiro de 1932. O político pioneiro Adolf Hitler toma a Alemanha de assalto. Com apenas 2 meses até as eleições presidenciais, ele trabalha com afinco para converter o novo bloco de eleitores à causa nazista. Hitler estava ciente do poder que exercia sobre as mulheres. Havia um elemento sexual no carisma que ele manifestava. Hitler era assediado por mulheres na rua como se fossem os Beatles ou coisa parecida. E não são apenas as mulheres que ficavam fascinadas com os espetáculos dele. Mas a campanha cansativa tem um preço muito alto. Nos bastidores, após um discurso, ele ficava sentado, encharcado de suor. Tomava um prato de sopa. A mão tremia incontrolavelmente. Era um homem que gastara cada grama de energia nas últimas 2 horas. Para o Führer nazista, todo o esforço só vai valer a pena se, e apenas se, ele alcançar o objetivo final, o poder absoluto. Hitler. Quem é o homem por trás do monstro? Havia muitos aspectos dessa história que não se encaixavam. De adolescente solitário a herói nacional. Ele foi o Messias do povo alemão. Como foi que ele conseguiu? Foi tudo uma encenação, foi tudo um espetáculo. Este é o guia definitivo sobre o homem mais odiado da história. Hitler, ascensão e queda. Maio de 1928. Quase uma década depois da derrota na Primeira Guerra Mundial, a economia alemã dá sinais de vida. Aos 39 anos, Adolf Hitler sabe que o partido prospera com a agitação e a estabilidade nacional pode ser um problema para os nazistas. Com 4 anos de intervalo desde a tentativa de golpe que o jogou na prisão, as próximas eleições federais serão um teste político. E a equipe de propaganda de Hitler trabalha intensamente. Hitler e sua equipe tinham muita esperança para as eleições de 1928. Eles trabalharam incessantemente para que o partido se tornasse nacional. 20 de maio de 1928. Apesar das grandes esperanças, a eleição é desastrosa para os nazistas. Apenas 2,8% dos eleitores alemães votaram no Partido Nacional Socialista. Um total de apenas 12 cadeiras no Reichstag com 500. Foi um golpe devastador. Hitler e os nazistas eram cada vez mais vistos como irrelevantes por muitas pessoas. Nada mais do que uma ralé de bandidos do sul da Alemanha. O resultado pífio faz com que os nazistas se voltem para o Führer em busca de consolo depois da derrota humilhante. Achtung! Na cervejaria Burger Braukeller, em Munique, Hitler sobe ao pódio para enfrentar a derrota com obstinação. Ele disse, a luta continua. Nós vamos continuar com nossa luta. Mas aí ele disse que ia tirar as luvas de pelica. Agora, eles iriam realmente atacar os inimigos da Alemanha e fariam com que os inimigos da Alemanha pagassem pelo que fizeram. O que ele realmente queria dizer, é claro, é que o partido agora combateria o comunismo nas ruas. Por pura força de personalidade, Hitler instiga seus desanimados seguidores e se estabelece como líder indispensável. Óbvio que Hitler se via como líder que salvaria a Alemanha. Ele salvaria a Alemanha de corpo e alma. – 29 de outubro de 1929. Se o partido de Hitler quisesse expandir além da periferia política da Alemanha, ele precisa de uma oportunidade, que vem com a quebradeira de Wall Street em 1929. A economia da Alemanha de Weimar fora reconstruída com empréstimos de bancos dos Estados Unidos. Então, quando os americanos exigem o dinheiro de volta, o país sofre um desastre financeiro catastrófico.
Agora havia uma crise, os alemães perderiam a fé no sistema econômico e na capacidade do governo alemão de tomar conta deles. De repente, Hitler se tornou o cara. O mais importante a respeito da estratégia política do partido era que ela dependia das pessoas descobrirem Hitler, e não o inverso, de identificarem Hitler e no Partido Nacional Socialista um movimento que iria curar-lhes as mágoas. Como os políticos do sistema não conseguem controlar a crise, os alemães apelam para o extremismo político. Eles votavam em Hitler como um voto de protesto contra o universo econômico. Era um protesto contra as grandes empresas. Se Hitler sabia de alguma coisa, era que o partido só prosperava em tempos de instabilidade como aqueles. As filiações ao nazismo começaram a disparar. Em busca de redenção na eleição de 1930, Hitler aciona a máquina de propaganda do partido. Comandados pelo antigo rival do partido nazista, Joseph Goebbels, eles criam espetáculos públicos vistosos, tendo Hitler como a atração principal. 2 de agosto de 1929. Milhares de alemães enchem as ruas para ouvir Hitler falar em um comício do partido nazista em Nuremberg. Ele defende o nacionalismo, mas estrategicamente suaviza um pouco a ideologia radical. Ele amenizou o antissemitismo, porque não estava convicto de que a maioria do povo alemão estivesse realmente interessada no antissemitismo. Mas estava muito interessada em recuperação econômica, no futuro da Alemanha como uma grande potência. Ele era o que se chama hoje de celebridade política. Ele seria convidado para programas de entrevistas, estaria na TV o tempo inteiro. A promessa que Hitler fazia de restaurar a grandeza alemã combina com um público, para variar, furioso com o governo. E os resultados da eleição de 1930 comprovaram isso. 6,5 milhões de eleitores, 107 cadeiras no Reichstag alemão, tornando-se o segundo maior partido do Reich. A eleição de setembro de 30 foi o momento em que ele realmente se tornou uma figura de importância global, além de alemã. Depois do sucesso eleitoral do partido nazista, a vida de Hitler assume a pompa de um estadista. Ele divide o tempo entre seu refúgio nas montanhas da Baviera e um luxuoso apartamento de solteiro com 9 cômodos em Munique. Uma Mercedes com chofer e uma equipe de funcionários uniformizados estão a dispor dele. Lá por 1930, Hitler se tornou um homem rico. As vendas do Mein Kampf triplicaram e ele faturou alto com os direitos autorais. E ainda por cima, sonegava impostos. Ele desfrutava de um estilo de vida extremamente opulento naquele apartamento de alto luxo em Munique. As despesas dele eram altas, mas a renda que ele declarava nem chegava perto. Agosto de 1931. Como um estadista rico, o sonho de Hitler de se tornar o líder supremo da Alemanha está ao alcance dele. Pela primeira vez na vida, Hitler era um político respeitado. Ao mesmo tempo, a vida pessoal dele parecia estar saindo de controle. Hitler era solteiro aos 42 anos de idade. Ele se apresentava como sendo casado com a Alemanha. Mas ser solteiro tinha mais a ver com um histórico comprometedor com mulheres muito mais jovens. As relações amorosas de Hitler repetiam o padrão que ele viu nos próprios pais: o homem dominante, a mulher submissa. As relações que ele mantinha com as mulheres não eram do tipo namorado e namorada, ou marido e mulher. Eram mais do tipo pai e filha, ou até mesmo pai e cão. As pessoas tinham que ser totalmente submissas a ele. Mas quando um desses relacionamentos termina numa tragédia pessoal, isso ameaça destruir os planos de Hitler para a Alemanha antes que sequer começassem. Setembro de 1931. O mais importante relacionamento de Adolf Hitler se dá com uma mulher que vive no apartamento dele em Munique e sempre aparecia ao lado dele em público. A sobrinha dele de 23 anos,
Geli Raubal. Hitler usa Geli para promover a imagem de homem íntegro de família. Com o tempo, surgem perguntas sobre a exata natureza do relacionamento deles. Amantes ou não, Hitler é a figura dominante na vida dela. Hitler queria controlar a vida dela. Ele tinha que ser o único homem da vida dela. Ele descobriu que ela tinha um caso com o chofer Maurice. Ele ficou aborrecido, arrasado. Ele era muito ciumento. Geli Raubal disse uma frase de arrepiar para os amigos. Meu tio é um monstro. Ninguém compreende o que ele exige de mim. É nessa época que boatos começam a circular na imprensa que Hitler mantém Geli como prisioneira em casa. Nessa época, ela estava apaixonada por um jovem de Viena. Então ela queria ir para Viena, ele não deixava. 18 de setembro de 1931. Os vizinhos ouvem uma briga terrível entre Hitler e a sobrinha. Mais tarde, naquele mesmo dia, Hitler sai de Munique e se dirige a Nuremberg. No dia seguinte, ela foi encontrada morta. Foi o revólver dele. Ele atirou nela? Muitas testemunhas disseram que ele não estava lá naquela noite. Então, não sabemos se ele atirou nela, se ela se matou ou se uma terceira pessoa atirou nela. É um grande mistério até hoje. Fosse suicídio ou homicídio, a morte de Geli deixa Hitler emocionalmente arrasado. Os colapsos são um tema recorrente por toda a vida dele. Ele não compareceu ao enterro dela e se afastou para ficar sozinho à beira de um lago. Correram boatos e com certeza temores entre os mais próximos a ele de que estaria pensando em suicídio. Além da crise pessoal, o evento também mergulha Hitler numa crise política. A imprensa começa a investigar e descobre outro escândalo ocorrido há 5 anos. Uma ex-amante de 16 anos, Mimi Reuter, tentou suicídio depois de um romance de outono em 1926. Também correm especulações sobre a ligação de Hitler com um homossexual conhecido, Ernst Röhm, chefe da força paramilitar nazista, a SA. Apareceram manchetes na imprensa das quais líderes políticos jamais conseguiram se recuperar. Amante de Hitler comete suicídio. Líderes nazistas são solteirões e homossexuais. Hitler tem de reagir rápido, ou seu futuro político está condenado. Hitler recorreu a alguns instrumentos com que se sentia mais à vontade. Ele fez Heinrich Hoffmann apresentar fotos dele que retratassem tudo menos a imagem de um depravado. No início de 1932, o fotógrafo particular de Hitler, Heinrich Hoffmann, publica um livro de fotografia chamado O Hitler que Ninguém Conhece, para promover a imagem de um homem másculo e de família. Ele era visto em um ambiente familiar onde mostrava uma bela imagem patriarcal. Era tudo encenado, totalmente encenado. O livro de Hoffmann torna-se um best-seller. A manipulação midiática de Hitler restaura sua imagem pública e salva-lhe a carreira. Foi extraordinário que, em 1 ano, Hitler se recuperasse daquele escândalo e saísse sem nenhuma mácula. Hoffmann é responsável por mais do que resgatar o futuro de Hitler na política. Durante uma visita ao estúdio do fotógrafo em outubro de 1929, Hitler conhece a mulher que, depois da morte de Geli, se tornará sua parceira mais íntima pelo resto da vida. Eva Braun. Tinha 17 anos de idade, era esguia, loura, glamurosa.
Mas era uma jovem muito inocente e bastante ingênua, que recebera uma educação muito rígida e convencional. Ela se encaixava muito bem no modo como Hitler gostava das mulheres. Elas sempre tinham que ser jovens, infantis, um pouco triviais, superficiais. Ele queria moldá-las, na verdade. De certa forma, ela foi a segunda Gilly. Ela era a reencarnação da sobrinha dele. Hitler demonstra o mesmo comportamento controlador com ela que já demonstrara com Gilly. Mas dessa vez, ele não se permitirá tornar-se vulnerável. Ela se apaixona perdidamente por ele, mas ele a mantém à distância. Eva não aceita ficar afastada por muito tempo. Bem no meio da campanha de 1932, ela toma medidas drásticas. Após a morte de Gilly Raubal, pouco mais de um ano depois, Eva Braun tentou suicídio pela primeira vez. Ela atirou no próprio pescoço. Seja qual for o motivo, Eva sobrevive. Mas outro escândalo na vida privada poderia acabar com a carreira de Hitler. Então ele abafa o incidente e o caso é escondido do público. Para Adolf Hitler, nada pode interferir com seu plano de se tornar o governante absoluto da Alemanha. Março de 1932. Com a imagem pública de idoneidade restaurada e a vida privada sob controle, Adolf Hitler volta a atenção para a política e para o sonho de se tornar o líder supremo da Alemanha. As próximas eleições presidenciais são a chance de capitalizar sobre sua popularidade crescente. O adversário de Hitler é um herói nacional e presidente da Alemanha nos últimos 7 anos. Paul von Hindenburg, de 84 anos. É difícil imaginar dois homens tão diferentes. Hitler, o ex-recruta do exército, e Hindenburg, o marechal de campo. Enquanto Hindenburg representa a velha ordem da Alemanha, o humilde ex-recruta nascido na Áustria é dos pés à cabeça um pioneiro político moderno, que durante a campanha de 1932 cruza o país em um avião particular. Era uma ideia incrivelmente nova. Usar um avião para percorrer a Alemanha na década de 1930 é revolucionário. Ele fazia discursos e discursos seguidos, às vezes 5, 6, 7 discursos por dia. Ele parecia estar em toda parte. Este novo estilo de campanha transforma o movimento nazista em um colosso político. Unser deutsches Volk, unser Vaterland, die Bewegung, die beides einmal retten muss. Ich habe die Energie und die Zähigkeit gehabt, von den damaligen 1000 Mann vor 10 Jahren bis heute 14 Millionen zu machen. Und ich werde aus den 14 Millionen die 20 und die 30 Millionen machen. Em menos de uma semana, Hitler faz 20 discursos em comícios por toda a Alemanha, atingindo quase 1 milhão de pessoas. Hitler é um astro de rock no palco político da Alemanha. E como em uma turnê moderna, uma maciça máquina publicitária orquestrada por Joseph Goebbels ajusta a imagem dele para o consumo nacional. Ele era uma celebridade. As pessoas ficavam horas na fila só para pedir um autógrafo, ou para apertar a mão, ou só para tocar no ombro dele. Já estava claro que havia milhões de alemães, dezenas de milhões talvez, que não teriam qualquer problema em ver Hitler alçado aos píncaros do poder na Alemanha. 10 de abril de 1932. Quando os votos são contados, Hindenburg mais uma vez sai vencedor. Mas os nazistas ganham esmagadoras 230 cadeiras nas eleições do Reichstag, o que torna Hitler o líder do maior partido no parlamento. E ele está pronto para exercer essa influência política significativa.
Num encontro pessoal com o presidente Hindenburg, foi oferecido a Hitler o cargo de vice-chanceler, que é o segundo em comando. Hitler não tinha a menor vontade de aceitar esse cargo. Ele não aceitaria nada menos do que o poder absoluto. Ele achava que a hora dele tinha chegado, que era a confirmação do complexo de Messias que já estava implantado desde, digamos, meados da década de 1920, que sua vontade ditava que ele deveria se tornar chanceler. Mas havia um último obstáculo. Hindenburg não gostava da ideia de Hitler ser chanceler, e ele disse na cara de Hitler: Eu não posso justificar diante de Deus, minha consciência e minha pátria a transferência da autoridade do governo para um partido único que tem um viés contrário a pessoas que têm opiniões diferentes das dele. Mas nos 6 meses seguintes, Hitler é incansável em sua busca de poder. E depois de mais um sucesso eleitoral para o partido nazista, Hindenburg se curva ao inevitável. 30 de janeiro de 1933. Apesar de suas objeções, Hindenburg nomeia Adolf Hitler chanceler da Alemanha. Embora, ao fazê-lo, ele acredite que, uma vez no poder, Hitler exerce uma linha mais conservadora de governo. Foi um excepcional erro de cálculo e eu acho que Hindenburg e muitos correligionários não compreenderam a natureza da política popular. Não era uma questão de controlar Hitler. Se uma chancelaria for dada a Hitler, é provável que quem a deu acabe sendo controlado. – 10 de fevereiro de 1933. Hitler chega ao Sportpalast em Berlim para fazer o primeiro discurso oficial. O primeiro discurso como chanceler foi o maior momento da vida dele. Foi a oportunidade para definir o tom, para deixar a sua marca e para provar que ele realmente era digno de liderar a Alemanha. Aquele não foi um típico discurso de político. A tropa de choque estava lá, as bandeiras nazistas estavam lá. Já se tinha uma sensação de que alguém novo estava em cena. Após uma década de manipulação de imagem, aperfeiçoamento de oratória e montagem da persona pública, este é o momento que marcaria o destino de Hitler. Os políticos sempre entravam pela frente. Hitler entrou por trás, o que gerou uma enorme sensação de euforia enquanto ele passava pela multidão. Hitler se prepara para o maior desempenho da vida dele. Eles estavam esperando para Hitler falar. Estavam ansiosos, gritavam Heil Hitler. E o que ele fez? Ele fez uma pausa. Há poder nessa pausa silenciosa. O poder da pausa que lhe dava status. Por quase 1 minuto, ele provoca o público com o silêncio. Ele disse: eu vou me apresentar ao meu povo, eu sou o Messias. Ele esperou e desfrutou da adoração. As coisas começaram bem devagar, como no começo de um relacionamento. Aí veio a segunda parte, depois que ele estabeleceu a relação com o público. Foi aí que ele acelerou a cadência, subiu o tom e quis enviar a sua mensagem. Ele aumentou a emoção, ele começou a martelar, firmando os pontos de vista. Ele começou a soltar rajadas pulsantes. Falava fervorosamente, suava e cuspia. E as palavras saíam da boca dele como um orgasmo verbal. É um show hipnotizante.
apresentado no momento exato. Niemals anheben die außerhalb unserer eigenen Nation, unseres eigenen Volkes liegt. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst auch Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst sich schaffen mussten. Demorou 14 anos para ele alcançar o objetivo. Mas ainda existem 2 obstáculos no caminho do poder inconteste de Hitler sobre a Alemanha: o presidente Hindenburg e a ameaça persistente do Partido Comunista. 27 de fevereiro de 1933. Uma semana antes das eleições federais, o prédio do Reichstag, o coração da democracia alemã, é incendiado deliberadamente. É um choque para a nação. O incêndio do Reichstag ocorreu num momento de tensão política real entre o novo governo, os nacionalsocialistas e a esquerda alemã. Hitler disse aos repórteres que ele sabia quem tinha ateado fogo ao Reichstag, que foram os comunistas, uma conspiração comunista cuidadosamente preparada, disse ele. Um comunista holandês é preso pelo incêndio. Hitler usa o crime para atacar o movimento inteiro. Milhões de alemães acreditaram em Hitler quando ele disse que os comunistas estavam em marcha e que eles estavam organizando um tipo de agressão contra o Estado alemão. Agora, Hitler tem um pretexto para obrigar Hindenburg a declarar um estado de emergência, que dá a Hitler a autoridade para prender inimigos sem julgamento e restringir a liberdade de expressão. Ele estabelece as bases legais para o Terceiro Reich. O estado de emergência foi amplamente aprovado. O que eu acho que as pessoas não entendiam é que o estado de emergência decretado nunca mais seria abolido. Foi um ato de manipulação brilhantemente calculado. De um só golpe, Hitler ficou livre para liquidar todos os inimigos políticos. 28 de fevereiro de 1933. De madrugada, na manhã seguinte, 4.000 membros do Partido Comunista foram presos. Com os líderes do Partido Comunista na prisão e a ameaça da esquerda removida, Hitler tem o cuidado de não abusar dos poderes discricionários de que dispõe. 21 de março de 1933. As comemorações do recém-eleito Reichstag acontecem em frente à capela da guarnição de Potsdam. Hitler queria mostrar ao povo e ao governo alemão que ele não era mais uma ameaça, ele não era um maluco surtado da extrema-direita. Pare aqui. Este é Hindenburg. Pode-se notar que ele está usando uma farda militar completa. E Hitler certamente não quer deixar que as pessoas saibam que ele está desafiando o poder de Hindenburg. Então ele se vestiu deliberadamente em trajes civis. E pode-se notar que Hitler nem está visível aqui com Hindenburg. Então, basicamente, a psicologia aqui presente é que ele está recuando. Então, em suma, ele aqui é um lobo em pele de cordeiro. Na cena pública, ele aparece um político típico. Mas nos bastidores, ele está manipulando a mídia, intimidando os líderes locais e impiedosamente ajustando contas. Hitler esmagou qualquer oposição real ou potencial à sua nova ditadura. Os partidos políticos foram esmagados. Os sindicatos foram esmagados. No verão de 1933, a Alemanha se tornou de verdade uma ditadura de Hitler. Mas ainda existe uma barreira no caminho do poder supremo. O problema para Hitler era que, enquanto von Hindenburg estivesse vivo e fosse presidente, não podia fazer nada. Não podia se livrar dele, não podia demiti-lo nem matá-lo. Com metade do que sobrava da oposição fora do caminho, as ideias antissemitas mais radicais de Hitler, descritas no Mein Kampf,
agora estão apenas a um breve instante de se tornarem realidade. Março de 1933. Quase imediatamente depois que Adolf Hitler recebeu poderes emergenciais, ondas de violência espontâneas e sem aprovação são desencadeadas contra cidadãos e empresas judaicas por toda a Alemanha. Havia um antissemitismo popular em ação no partido e chegaram ao poder, pensaram que podiam fazer o que já queriam fazer há muito tempo. Quando grupos judaicos internacionais ameaçam boicotar mercadorias alemãs, nazistas da linha dura encorajam Hitler a retaliar. Ele não pode perder o moral. Os judeus são demitidos do serviço público. São aprovadas leis discriminatórias contra eles que repercutem de modo abrangente. Foi um recado, por assim dizer, para os judeus fora da Alemanha, que deviam ter cuidado com o modo como tratavam o novo regime alemão. Os métodos principais do regime são a intimidação e a perseguição. O Terceiro Reich continuava a ser uma sociedade baseada no terror. As pessoas logo perceberam que tinham de ficar quietas caso não gostassem do que estava acontecendo. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, pode-se ver que, desde muito cedo, uma grande parcela da população realmente se encantou com Hitler. Hitler está ciente de que seus atos geraram ressentimentos profundos contra ele. Hitler tinha obsessão por segurança pessoal. Ele contava com dezenas de guardas de segurança o tempo todo cuidando dele porque sempre tinha medo de um atentado fatal. Com o controle sobre verbas estatais, o chanceler Hitler aumenta a própria guarda de segurança pessoal, a notória SS. Ele encomendou veículos absurdamente caros e, à prova de bombas, à prova de balas. O mais irônico é que eram conversíveis, o que significa que ele poderia levar um tiro enquanto estivesse de pé na parte de trás do carro. Mas em 1934, o que Hitler deve temer realmente não é um ataque de um comunista ou judeu, mas sim de uma facção dentro do próprio partido. Deve ter sido uma grande surpresa para Hitler, por estar relacionado com seu grande e querido amigo Ernst Röhm, o chefe da tropa de choque, a SA. Röhm tornou-se um rival pelo poder dentro do partido nazista e uma fonte de agitação contra o novo governo do Hitler. 1º de fevereiro de 1934. Röhm sugere um plano audacioso ao ministro da Defesa de Hitler, Werner von Blomberg, transformar a tropa de choque SA na Força Militar Suprema da Alemanha. A SA de Röhm já é 30 vezes maior do que o exército alemão. Ele queria eliminar o exército alemão, eliminar a burocracia, o judiciário alemão, a Constituição de Weimar e criar um novo Estado verdadeiramente nazifascista. Apesar disso, Hitler percebe que tem que manter o exército alemão como base de poder para assegurar seu domínio. E ele usa os boatos de golpe, circulados por outros membros graduados do Partido Nazista, a seu favor. Da mesma forma, o alto comando do exército ficou horrorizado com a ideia de Ernst Röhm e seus capangas assumirem a responsabilidade pela defesa nacional alemã. Uma aliança se formava entre os oficiais e Hitler, que tinham o mesmo objetivo em mente: controlar Ernst Röhm. Hitler decidiu partir para a violência e resolver todos os problemas em uma sangrenta noite de homicídios. 30 de junho de 1934. Em um hotel de lazer em Bad Vilsay, no sul da Alemanha, Röhm e a liderança da SA se reúnem sob o pretexto de um encontro com Hitler. Quando o Führer chega, ele entra com um bando armado de oficiais da SS. Röhm e a liderança da SA estavam totalmente despreparados para o que aconteceu.
Ele invadiu o quarto de Rome e disse: "Levante-se, seu porco, você está preso." E saiu enfurecido. Hitler prende o velho camarada. Mas nazistas linha dura querem que ele vá mais além e condene o ex-amigo à morte. Ele hesitou. É claro que naquele momento ele ainda não tinha certeza se queria matar o melhor amigo. Ele considerava a lealdade como um dos elementos mais importantes na vida política. Se as pessoas fossem leais a ele, ele era, em troca, fiel a elas. E no caso de Ron, era um laço difícil de romper. 1º de julho de 1934. É um momento crucial para Hitler. Ele manda a SS colocar uma arma carregada na cela de Ron, juntamente com jornais que o rotulam de traidor. Ele espera que Ron tenha a coragem de tirar a própria vida. Eles esperaram. Minutos passam, mas não se ouviu tiro algum. Então, os capangas da SS resolvem a questão eles mesmos. A morte de Ron é parte de um massacre organizado que ficou conhecido como a Noite das Facas Longas. Por toda a Alemanha, esquadrões da morte nazistas atacaram vários indivíduos. Opositores ao regime, os que se manifestaram contra. É evidente que Hitler estava usando a crise errada para acertar contas antigas. O número oficial de mortos é 85, mas o número real é muito maior. A mensagem enviada a qualquer um que pensasse em desafiar Hitler foi que seria uma coisa muito perigosa. Se eu fizer isso, acabo morto. 13 de julho de 1934. Em um discurso ao Reichstag transmitido por toda a Alemanha, Hitler justifica as ações alegando que são necessárias para a segurança nacional. Habilmente, Hitler evita recriminações. Líderes políticos, o público e, o mais importante, o exército, todos o elogiam por derrotar a maré de traições. O indefectível Führer está cada vez mais perto de dar o golpe final e se tornar o governante supremo de toda a Alemanha. 2 de agosto de 1934. O presidente alemão de 86 anos de idade, Paul von Hindenburg, morre de causas naturais. Com o último obstáculo vencido, Adolf Hitler aproveita o momento e assume os 2 cargos, chanceler e presidente. Hitler não teve problema para criar o cargo de Führer, ninguém se opôs. O Reichstag aprovou totalmente e, é claro, o povo também. Todos já encaravam Hitler há um ano e meio, praticamente, como o líder da Alemanha. A ascensão meteórica de Hitler é resultado de um esforço implacável, cruel intimidação e o culto à personalidade. Mas agora ele tem que consolidar sua posição como Führer. Hitler era evidentemente um líder um tanto diferente de qualquer outro naquele momento, que via o poder do cinema, o poder da mídia moderna, como algo que realmente seria importante para estabelecer seu poder e perpetuar seu poder. Em anos anteriores, ele usou a fotografia para cultivar sua persona pública. Agora, com a ajuda da célebre cineasta Leni Riefenstahl, Hitler usa filmes para promover uma visão maior de si mesmo e de seus planos para uma Alemanha forte, unida e independente. O resultado, o maior de todos os filmes de propaganda, O Triunfo da Vontade. O que fez com que este trecho da abertura de O Triunfo da Vontade fosse muito importante é que ela fez Hitler descer em um avião. Foi como se ele fosse um Messias que vinha do céu para salvar o povo.
Vê-se a sombra da aeronave cruzando a Alemanha, de encontro à sombra da figura endeusada do Führer. Trabalhadores, camponeses, comerciantes, profissionais, todos estavam dispostos em seus vários grupos saudando os nazistas. Também era interessante ver como a multidão era predominantemente de mulheres e crianças. Ele é representado quase que literalmente como o pai do partido. É uma obra-prima de propaganda. A imagem cuidadosamente cultivada de Hitler, montada durante 15 anos, é entregue aos alemães com a perícia de um filme de Hollywood. O Triunfo da Vontade documenta o comício do Partido Nazista de 1934 em Nuremberg e eventos especificamente planejados para o filme. É Adolf Hitler, como ele quer que o mundo veja. Dá para imaginar o público alemão em geral indo ao cinema, sentando e assistindo aquilo. Se eles não conhecessem bem Hitler antes ou o movimento político dele, o filme teria mais impacto. O filme é uma celebração do poder e do povo alemão. O Triunfo da Vontade talvez seja a declaração mais extraordinária que veio da ditadura. Und ich weiß, so wie ihr in stolzer Ergebenheit diesem Deutschland Dienst tut, wird heute Deutschland in stolzer Freude seine Söhne in euch marschieren sehen. Ele era realmente o Messias que apresentava o paraíso para o povo alemão. Quem não gostaria de chegar ao paraíso depois de tudo que eles passaram? Foi um uso brilhante da propaganda. De adolescente solitário e estudante de arte, fracassado a astro da política internacional e Führer da nação alemã, Hitler ensinou cada aspecto de sua deslumbrante subida ao poder. Ele avançou muito desde o abrigo para os sem-teto, das ruas de Viena, da venda de cartões postais por tostões, até os pináculos do poder. Pense em andar por uma cidade americana, como Filadélfia, Nova York ou Detroit, e ver um sem-teto na rua. Imagine-o na Casa Branca dali a 20 anos. Adolf Hitler conquistou a Alemanha. Agora ele está pronto para dominar o mundo. Versão brasileira Audiocorp.